paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, indiferente do horário em que o irmão, a irmã, amigos irão nos assistir. Uma vez mais aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Irmãos, eu quero aqui, nesse momento, trazer uma mensagem, uma reflexão melhor, sobre o que Deus fala sobre a sua palavra. Salmo 15, do versículo 1, onde diz ali: quem vai ficar com Deus? Quem vai permanecer com Deus? Quem vai estar juntamente com Deus no seu tabernáculo? Porque a palavra de Deus, irmãos, nos dá respaldo de que Ele colocou nós aqui nesse mundo não para viver um tempo aqui e depois ir embora e tá tudo certo, morreu, acabou. Não, irmãos, morreu, não acabou. Não. A pessoa, muitas vezes, que toma o seu corpo aqui, se ele está com Deus, se ele anda com Deus, ele passa dessa vida para outra vida, que é a vida eterna. Então eu estava lendo aqui, irmão, sobre o livro do Salmo 15, do versículo 1, onde diz: quem vai morar com Deus? E ali tem todas, tem toda ali a receita, melhor dizendo, daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo que irá ficar com Deus. Eu achei muito interessante, irmãos, esta passagem. Por quê? Porque, meus irmãos e irmãs, a gente vive aqui num mundo tão competitivo no nosso dia a dia, no trabalho, irmãos, um querendo derrubar o outro. E, infelizmente, meus irmãos, se nessa vida que nós vivemos aqui, muitas vezes, a gente tem que se posicionar. Se a gente agir, eu sou bonzinho, é isso que o inimigo quer, irmãos? Não, nós temos que ir pelo certo. Opa, aqui é o certo, aqui é o correto, Porque nós, como cristãos, irmão, nós temos primeiramente Deus, a verdade e a lei, Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque tem muitas pessoas que eles querem se dar bem na vida, xingando o pastor, xingando a igreja, afrontando a palavra de Deus, afrontando a palavra de Deus, construindo, irmão, sua vida em narrativas de engano. E eu quero dizer aos irmãos, amigos, que a balança de Deus, ela é correta, Então, está ali no Salmo 15, a partir do versículo 1, onde Deus fala, irmãos, aqueles que não praticam maldade. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que, além de ele não ter paz consigo mesmo, ele tenta de qualquer maneira fazer um inferno da vida das outras pessoas. Então, por que tem a igreja, irmão? A igreja tem para a pessoa se libertar, mas não, a pessoa acaba que eu estou aqui, eu sou assim, nasci assim, vou ficar assim. Não, irmãos, nós temos que se humilhar diante de Deus, nós temos que se humilhar. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Só que muitos, meus irmãos e irmãs, ele faz de tudo para resolver o seu problema, para ser aqui nesse mundo um super-herói com a sua própria força. E mais dia ou menos dia, como também está escrito no livro do Salmo 37, que como uma planta, ela se murcha e ela se acaba. Agora, aquele, irmãos, que está com Deus, ele vive, aqui nesse mundo, da qual ele não é mais desse mundo, mas ele permanece com Deus eternamente. Então, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo, e vamos ficar firmes, irmãos, com Deus. Não importa a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade, a sua provação. O importante é que você tem Deus no seu coração. E aquelas pessoas que estão me atacando de todas as maneiras, lembra, nós temos Deus, temos a verdade e tem a lei também, irmãos, da terra que Deus deixou. Em certas ocasiões não tem o que fazer, a gente tem que usar a lei.
mas que Deus venha abençoar o meu irmão, a minha irmã, e que Deus venha dar vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nessa minha caminhada, irmãos, de 29 anos, irmãos, eu já vi Deus fazer tanta coisa, irmãos. Eu já vi Deus dar tantas oportunidades. Eu quero aqui, antes de eu encerrar essa transmissão, eu quero aqui contar uma experiência que eu vivi, irmãos. Na época eu morava em Cascavel, Paraná, e eu cuidava de uma igreja, né, da igreja Pentecostal de Eujambu, o bairro chamado bairro do Interlagos. E todos os dias de culto, irmãos, se reunia várias pessoas ali que era dessa parte de entorpecente, ali fumando droga, todo tipo de vício. Eu lembro que eu chegava na igreja, eu abria a igreja e eu começava a orar. E por diversas vezes, né, eu passei e convidei eles, falei, vamos entrar na casa de Deus, vamos orar. Não. E um certo dia, meus irmãos, a polícia bateu naquele lugar, e dentre aqueles 7 que estavam ali, 4 irmãos morreu. E 3, eles não morreram porque eles entraram dentro da igreja, no banco da igreja embaixo. E ali ficaram por baixo do banco, e aí, né, não aconteceu nada com eles, graças a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, tudo serve, irmãos, para nós refletir. Esse mundo, irmãos, ele é mau. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Quantas pessoas, irmãos, que buscam, né, a sua sobrevivência nas coisas do mundo. Eu quero dizer, eu lamento dizer, irmãos, mas aquele que não tem Cristo, irmão, aquele que busca aí as coisas nesse mundo, seus prazeres, mais dia ou menos dia vai perecer. Isso é a Bíblia que diz. Mas aquele que tem Deus, aquele que está com Deus, aquele que anda com Deus, não importa a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade, a palavra de Deus nos dá respaldo, que o irmão, a irmã, todos nós teremos, irmãos, a vida eterna na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.